Oi, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Espero as pessoas irem chegando. Eu tô de volta em casa. Olá, olá. Eu vou acenar aqui quem tá acenando, esperando a Lili chegar. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa conversa é sobre... Elas fazem arte, né? Vamos ver. A Lili. Tô chamando. Já chamei você, Lili. Oi, tudo bem? Oi, Lili. Tá em Tudo e casa, né? Eu que não você? tô essa vez, estou em Salvador. Então, eu ia. Ó, Deixa eu botar o fone, porque senão a gente não ouve eu já bem. fiz lição de Eu vi casa, você. lembra? O som fica bem melhor, não Acho que fica? fica. O pessoal vai dizer, mas acho que vai ficar. Estou fazendo aqui. Estou bem melhor, acho. Eu vou deixar as pessoas Claro. ainda chegando perto, enquanto a gente podia começar primeiro, antes de dar recado, até com a pergunta: o que você está fazendo em Salvador? E porque diz Diz respeito à respeito à arte, né? arte. No dia 1º de janeiro, eu inaugurei com um grupo de curadores a exposição Brasil Futuro, as Formas da Democracia, né? Foi uma exposição que foi aberta em Brasília, no Museu Nacional da República, aquele lá do Niemeyer, no contexto da posse do presidente Lula. Depois a exposição foi para Belém, para a Casa das 11 Janelas, está lindíssima. E agora, no dia 2 de julho, 200 anos de independência, vamos celebrar finalmente no 2 de julho em Salvador, né, onde houve de fato uma luta, de fato um movimento da sociedade civil. Então a exposição vai abrir em Salvador. Então estamos aqui muito felizes. Cada vez que a exposição abre, a gente dialoga com os artistas, com toda a cena cultural das cidades. Então, aqui em Salvador, sobretudo, na Bahia, há um movimento artístico imenso, né? Sensacional, não só nos museus, é um movimento nas periferias. Tem um lugar que se chama Débora Acervo da Laje, que é um grupo liderado por 3 pessoas e que eles começaram há 10 anos e promovem artistas das periferias. E é um trabalho maravilhoso, Débora. Estou aqui muito encantada com esse trabalho todo. Então, gente, tem muitas pessoas perguntando se ouviram certo, a Lili está em Salvador, mas a exposição que vai ser, então, lançada em Salvador por celebração dos 200 anos da independência, ela é sobre Então, o que, especificamente, a nós exposição? sempre temos a mesma estrutura, né? Que é uma estrutura que foi aberta em Brasília. A ideia é pensar a democracia como um projeto aberto. Então, há um primeiro núcleo que se chama Repensar os Símbolos. Então, é uma reflexão sobre esses anos do governo Jair Bolsonaro, em que os nossos símbolos foram tão sequestrados, né? Então, é muito bonita essa primeira sessão. Depois tem uma segunda que se chama Decolonizar, que é toda uma discussão sobre o projeto decolonial nas artes. E a terceira que se chama Nós Agentes, né? Que é a ideia de mostrar as várias caras, rostos, expressões desse Brasil. A exposição fez muito sucesso em Brasília, está repetindo o sucesso em Belém, agora dialogando com artistas de Belém. E no dia 2 de julho, que é o dia da independência na Bahia, ela abre aqui em Salvador. Lili, você usou, a gente vai dar os recados no final, mas é só para não perder aqui a deixa da nossa conversa. Você começou a falar de decolonizar a arte, para a gente mergulhar na nossa conversa. Você, além de historiadora, de antropóloga, de etnógrafa, você é uma curadora de arte, né? E essa talvez seja uma novidade para algumas pessoas, né? Mas como é ser uma curadora de arte que tem o compromisso com uma decolonização da arte, que tenta exercitar aquilo
que você falou na semana passada, da fabulação crítica. Eu vou jogar algumas coisas para você nos contar a sua história ocupando esse lugar, né? Então, como é decolonizar, como é fabular criticamente, como é abraçar compromissos éticos como o feminismo, o antirracismo, na hora e num campo em que tem tanto elitismo como é a arte, com essas pretensões de arte universal, de história da arte. Fala livremente para a gente sobre essa faceta da Bom, sua Débora, vida. essas são as coisas, você sabe muito bem como é a carreira da gente, né? Quando a gente se abre para o diferente, né? Como eu tentei explicar na aula passada, eu sempre tive muita proximidade com esse universo das artes, né? Sempre introduzi a questão das artes nos meus livros, nas minhas pesquisas, e comecei, assim, primeiro com exposições muito pequenas, totalmente vinculadas aos meus livros, então, uma exposição ligada ao livro Espetáculo das Raças, era bem simples, eram as instituições, os seus diretores, eu chamava de os bigodudos. Depois, uma exposição ligada a um livro chamado Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que eu abri na Biblioteca Nacional. E talvez a minha ansiedade, né, a minha tentativa de cruzar esses horizontes ficou maior com a exposição que eu fiz do Nicolas Antoine Antonet, que é um livro meu chamado O Sol do Brasil, que é sobre um pintor francês que veio na época de Dom João e teve muita dificuldade de pintar o sol do Brasil. Então, o nome não é um elogio. Cada capítulo se abre com uma crítica ao sol do Brasil, né? Viajantes reclamando. E eu fui incitada pela Adriana Varejão a escrever um livro com ela. Escrevi, chama Pérola Imperfeita, a história e as histórias de Adriana Varejão. E nessa época, o Adriano Pedrosa me convidou para fazer uma exposição. Nós fizemos uma exposição chamada Histórias Mestiças, que tem muito a ver com o que você chamou a atenção. Porque a história da arte é um braço da história imperial. Né? Se nós falarmos que as nossas histórias são muito masculinas, muito europeias, a história da arte é isso escancarado. Né? Não à toa nós chamamos de arte universal, porque na verdade é uma arte europeia, basicamente. E basicamente da Europa Central. França e Itália, Alemanha, Inglaterra, né? Não mais. E chamamos de arte popular, arte naíve, artesanato, o que é dos outros. E fazemos essa divisão cartesiana. Num lugar, nós colocamos as exposições universais. Então, em geral, essas são as exposições permanentes dos nossos museus. Repara, nas permanentes nós temos essas, que são, em geral, homens, brancos. E nas exposições temporárias, nós colocamos a diversidade. Então, o que nós fizemos, o Adriano? Nós misturamos por temas. Então, eram assim, trilhas e mapas, máscaras e faces. E aí iam os nossos grandes luminares misturados com arte contemporânea. Então, não tinha nenhuma preocupação nem temporal, tampouco uma preocupação de separar cartesianamente a história da arte. Deu muito certo, o Adriano entrou no MASP e eu passei a ser curadora adjunta para histórias do MASP. Então, começa por aí, depois a gente fala mais de fabular. Mas decolonizar a arte, o que é? Mostrar como a arte é profundamente colonial, profundamente masculina, heteronormativa europeia. 2, ela é profundamente europeia e adjetiva todos os demais. Não adjetiva a si mesmo, porque vira universal, vira régua, e adjetiva os demais. E decolonizar é trazer para a arte as mulheres, podemos falar muito disso, que são absolutamente apagadas da história da arte. Peguem os grandes manuais, trazer para a arte a contribuição de pessoas negras, de pessoas indígenas e de pessoas asiáticas, pessoas africanas, pessoas americanas, e não como uma espécie de rabicho da história universal.
universal. Ou seja, a gente precisa decolonizar a nossa imaginação. E não à toa, a palavra imaginação vem do quê? De imagem. Lili, você foi falando, eu fui lembrando de um texto que, inclusive, eu fiz hoje uma postagem rápida, porque é um texto que eu adoro, da Toni Morrison, em que ela vai discutir a ideia do Adoro. cânone literário, né? E ela vai dizer, ela faz um jogo de palavras no inglês entre o Uhum. cânone e canhão, né? Que a palavra só se diferencia por um N. E ela diz, no final, o cânone, que é isso que você está falando aí, a história da arte universal, essa história que está na exibição permanente do museu e as outras que estão à margem, elas operam como um canhão contra quem está à margem, né? Isso no texto dela vai fazer sentido para a literatura. Eu não sei se isso faz sentido para a arte, eu queria te ouvir, se isso é parecido. E se sim, emendando a pergunta, qual é o lugar do crítico, da crítica de arte, hein? Como é que ela pode se decolonizar Ótima. também? Bom, na arte basta ver aquilo que a gente estuda, né? Nós estudamos o cânone, então, somente. E as escolas de arte, numa perspectiva evolutiva e muito eurocentista. Então, fala assim: nós vamos estudar a ilustração, nós vamos estudar o romantismo, depois nós vamos estudar o modernismo, depois nós vamos. Esse depois, que parece que arte é um projeto evolutivo e certeiro, é um problema. É um Uhum. problema na história da arte. Estamos aqui em 2023, né, para quem nos assistir depois, mas 2022 foi um ano de debate cerrado. Por quê? Porque também o nosso modernismo foi um cânone construído na literatura e nas artes, um cânone também muito centrado numa determinada produção, por sua vez, aferida pelos índices europeus de produção. Eu acho que um exemplo sensacional nós apresentamos numa exposição que eu fiz no Teatro Municipal, chamado Contra a Memória, que era, tenta lembrar, quando a gente fala de Semana de 22, nós lembramos de uma fotografia com Mário de Andrade e os outros personagens em branco e preto. Lembra dela? Pois, pois bem, Débora, Claro essa que sim. foto é uma construção, porque ela não é de 1922, ela é de 1924. E quem falta nessa foto, que não é de 22, mas é de 24? As mulheres. Então, nós pusemos essa foto do lado de uma tela do Dan Lannis, que se chamava 11 Homens e um Segredo. Qual o segredo? A falta de mulher. Então, é muito assim que a nossa história da arte vai funcionando, produzindo uma história evolutiva, seriada, quando ela não existe, e retirando aqueles que não fazem parte, as mulheres, as populações que não estão naquele cânone europeu. Qual o papel do crítico de arte? Eu sempre me pauto numa definição do Mário Pedrosa, um crítico que eu adoro, que ele diz o seguinte: em tempos de crise, fique do lado de um artista. É o que eu tenho feito. Porque acho que a arte, muita gente pensa na arte como reflexo, na arte como mera ilustração, no sentido de dar um lustro. Mas a arte não é reflexo. A arte é produção. Ela produz valores, ela produz sensibilidades. Então, qual o papel do crítico, da crítica de arte? Caminhar junto com os artistas, não tentar se impor. Qual o papel do curador, da curadora? Esse mundo das artes também é muito colonial e hierarquizado. Então, tinha, né, a figura do grande curador, que decide tudo o que vai pôr, o que não vai pôr, comanda tudo, e o artista só comparece dessa maneira. Cada vez mais, que nem esse projeto Contra a Memória, que eu fiz com o Pedro Meira e com o artista Jaime Laureano, eu penso que essas curadorias têm que ser juntas com os próprios artistas. Eu abri uma exposição que acaba de fechar no Mar, no Museu de Arte do Rio, sobre o Bastardo, que é um artista incrível, negro, das nossas periferias. Uma pessoa, eu recomendo que vocês vejam. E o Bastardo é curador junto comigo e o Marcelo Campos, que é o curador do Mar.
Então, essa situação, essas hierarquias, como estão em movimento no mundo da academia, no mundo da historiografia, estão em movimento no mundo da arte. Né? Porque se a gente fala em decolonizar, é também preciso decolonizar as nossas práticas, que implicam em hierarquias muito rígidas, que precisam ser desmontadas. Né? É preciso que a gente pare de colocar na figura do curador, e não é à toa que é sempre o curador, no O masculino, masculino. né? São poucas mulheres, estão aumentando, mas são poucas. E como uma pessoa que tem que manda naquela exposição, de maneira que a gente sabe o nome do curador e não dos artistas. Ora, sem artistas não há exposição. Então, todo esse mundo está numa grande alteração. Então, a gente voltou para o início, Lili, na história da sua exposição, que você está chegando em Salvador, e você contou de Brasília, de Belém. Então, ela não é só transportar uma exibição de um estado para outro, é co-construir com a comunidade de artistas locais, porque está se decolonizando também a figura da curadora nesse caso. Ou seja, você é uma recém-chegada a Sim, um campo que é masculino e você está se deconstruindo esse próprio é lugar que você muito está isso. ocupando. Que É também isso, a né? gente tem que pensar que, como nós falávamos na nossa conversa passada, que a nossa historiografia é muito sudestina, a nossa arte também é. Então, o fato de nós termos, Débora, optado por itinerar para Belém e para Salvador é um ato político de decolonização interna também. E qual era o lugar que todo mundo imaginaria? Claro. Ah, vai para São Paulo. Ah, vai para o Rio. E a exposição irá para o Rio. Né? São Paulo ainda não sei, mas a gente queria muito fazer esse ato. Não, vamos começar em Belém. Porque Belém tem uma cena artística sensacional. Né? Impressionante o que foi a exposição de Belém, a alegria, a força. Mesma coisa em Salvador, Sergipe. Assim, vamos andar nesse país. Né? E é preciso quebrar com essas correntes. Né? Toda vez que a gente normaliza uma situação, naturaliza uma situação, eu acho que a gente sempre acende o sinal de perigo, né, Débora? Sim, sem dúvida. Mas eu acho fascinante percorrer o que você está contando, que é uma recém-chegada num campo que é masculino e o lugar que se ocupa os recém-chegados de transformação desse próprio campo, né? A Valentina Fraz, ela fez o nosso vídeo complementar. Ela é venezuelana, numa situação de expatriação no país. Difícil a gente dar os nomes corretos quando as coisas são. Eu vi que você fez até um post recente sobre a questão política da Venezuela com o Brasil. Então, ela é uma artista venezuelana no Brasil. É, e ela, na entrevista dela, ela diz que a É arte, lindo. ela tem um poder de poder unir as mulheres. Então, eu queria aqui fazer essa provocação dessa frase para você, para a gente poder te ouvir, se é assim ou se isso é uma apropriação política nossa e que talvez não seja assim. Mas, ao mesmo tempo, pedir às pessoas que estão nos ouvindo que comecem a tomar nota de artistas mulheres que conhecem, mas fora do cânone, como diz a Lili, fora das exibições permanentes, essas que estão batendo a porta, né? E que podem estar batendo a porta do seu Instagram, pode estar batendo a porta da sua esquina, no grafite na rua. Eu não sei se eu estou definindo errado a arte, você vai me corrigindo. Mas nomes que vocês conheçam, porque seria uma enciclopédia de experiências muito interessante para todas nós conhecermos juntas, porque na hora que eu abrir os comentários, a gente começar a ler os nomes, esses nomes serem pronunciados e serem lidos. Então, a minha pergunta para Não, você, Lili, eu, desculpe, a minha afirmação é essa. A arte tem isso, ela pode eu acho que unir não as mulheres. existe arte no absoluto, não é? Eu acho que no momento em que nós vivemos, pode sim. Não à toa tem, eu não sou a única, tem muito mais curadoras mulheres e muitas curadoras mulheres negras, muito interessantes. E curadoras mulheres indígenas também, muito interessantes. E é claro que nós temos um olho. No MASP, por exemplo, nós fizemos o Histórias das Mulheres. Mariana Leme fez comigo. E era muito impressionante dela, porque nós já tínhamos feito outras histórias. E sempre quando a gente vai para um museu europeu e pede
obras do acervo dos grandes museus europeus, a primeira reação é dizer, não, que museu é esse? No Brasil? Né? São Paulo? Né? Porque imagina, você recebe um pedido de empréstimo do Louvre, você fica até elogioso, né? Não. Então, primeiro, isso em geral é muito difícil. Porém, no caso dessas exposições, Histórias das Mulheres, foi muito fácil conseguir as obras. Você sabe por quê? Porque a Não. maioria da produção belíssima dessas mulheres que nós pedimos aos grandes museus não estavam expostas, estavam nos acervos. Então, essa pequena coincidência já mostra o que é esse apagamento das mulheres na história da arte dita universal. Então, por que eu disse que essa questão é contextual? Porque desde os anos 70 estão sendo realizadas muitas exposições belíssimas. Uma delas esteve na Pinacoteca, se chamava Mulheres Radicais, Radical Women, que estão trazendo mulheres e a importância das mulheres na história da arte, estão revirando. Então, eu acho que, nesse sentido, a arte une as mulheres. Porque durante tanto tempo as mulheres estiveram caladas que agora, enfim, queremos é mais. Né? E não é à toa que eu trabalho sempre nas minhas exposições com um acervo muito grande de mulheres. Mulheres muito talentosas. Né? Ou seja, não é as pessoas falam, isso é cota. Não é cota, não é cota. São mulheres muito talentosas e que agora vivem uma outra expressão. Tem casos lá no Histórias das Mulheres que nós fizemos até 1900, né? Depois já vinha uma discussão contemporânea. Tem um caso que eu adoro, que é da Lavínia Fontana, que italiana, viveu entre o século XVI e XVII. Débora, ela tocava o ateliê e o marido largou o emprego para trabalhar com ela. No entanto, a Lavínia Fontana, que tínhamos uma obra dela na exposição, só veio aparecer no século XX. Isso não é uma coincidência. Ou seja, para todos os efeitos, quem apareceu era o marido da Lavínia que trabalhava para ela. Outro problema, em geral, as pessoas diziam, mulheres podem pintar sobre temas das mulheres. Tipo, É, flores, é. domesticidade. Nada disso a gente pega na história da arte. Nós pegamos do século XVI até XIX, Brasil também. São pintoras que tratam do nosso dia a dia, de questões políticas, como as pintoras contemporâneas que nós podemos falar. Então, o que a gente percebe é que há um repassamento, um repasse dos mesmos preconceitos, das mesmas misoginias que nós vemos acontecer nesse nosso mundo para o mundo das artes. Então, nesse sentido, eu concordo totalmente. Achei muito bonito o vídeo, muito bonito. Recomendo que vocês vejam. E, sim, nesse sentido, une sim. É, cara, Lili, tem uma coisa fascinante em te escutar, porque a primeira pergunta foi você desconstruir o próprio conceito de história da arte no sentido universal, eurocêntrico. Mas quando você usa o conceito, é como se eu estivesse ouvindo na trajetória da arte, cuja história é contada por esses processos de recuperação das ausências na presença. Então, se a gente pudesse voltar a esse conceito que flanou com a gente semana passada, semana retrasada, em dia mais, da presença na ausência, você acaba usando o conceito de história da arte como esses novos processos de se recontar o passado, Não, mas não necessariamente a é, história oficial, não. a história Eu dominante, né? tenho uma bandeira mesmo minha, que é isso, que as pessoas, se a gente parar para pensar, vocês que estão aí, olhem, os monumentos que vocês conhecem são, em geral, feitos por homens, sobre homens. As mulheres, quando aparecem, são nuas. Nós pedimos no MASP uma pesquisa para um grupo que eu adoro, que se chama Guerrilla Girls. Para traduzir, mulheres sei lá, guerrillas, né? Gorilas. Elas vêm todas disfarçadas e elas fazem um escrutínio nos acervos dos diferentes museus.
A pesquisa no MASP deu o mesmo resultado da pesquisa em outros museus. Ou seja, no MASP, 80, já está mudando, mas naquela época, acho que 83% das obras eram de autoria de homens. No entanto, os nus, 90%, 95% eram de mulheres e feitos por homens. Então, as mulheres, quando aparecem nesses acervos, elas são recolocadas num lugar exotizado, um lugar só erotizado, num olhar masculino, num olhar flaner masculino. Mas, o que é interessante, sempre existiram mulheres na história da arte. Por isso, por exemplo, que nessa exposição a gente coloca a questão da tecelagem, lado a lado. Nós colocamos naquele contexto. Porque vamos falar de arte num sentido maior. Não só aquela pintura de cavalete, que também é muito classista, né? Porque vamos combinar, quem que pode se dedicar daquela maneira a fazer aquele tipo de arte, fazer aquele tipo de formação, aquele tipo de socialização, ainda mais nas academias e tudo mais. É uma elite. Mas a gente pode ampliar o conceito de arte. Isso também é o nosso projeto decolonial também. Ou seja, nós podemos pegar outros grupos que fazem outros tipos de arte, com lata, com latão, com resto de madeira. Por exemplo, eu estou aqui em Salvador, eu estou encantada com um artista chamado César Bahia. César Bahia, ele é bastante recluso, ninguém o conhece, ele está naquele acervo da Laje. Ele faz é um conhecimento impressionante, muito africano, que vem da África, os olhos amendoados, iorubás, e ele faz com que estiver por perto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a sua primeira pergunta que eu não respondi, falamos na nossa conversa passada e podemos voltar, que é o conceito da Saidiya Hartman de fabulação crítica. Ora, como a nossa história, concluímos na nossa outra conversa, é feita de muitos apagamentos, esquecimentos e silenciamentos, os monumentos, os retratos, são todos de pessoas brancas, das nossas elites, elites religiosas, elites políticas, elites sociais. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fabular criticamente, pedir para artistas negros, negras, que recriem essas pessoas. A gente parte do suposto que um retrato é imaginado, não é? Porque havia uma encomenda, nunca é uma coisa real, é sempre idealizada. Por que não podemos fabular criticamente e criar outras imaginações? Então, por exemplo, o projeto Enciclopédia Negra é muito isso, né? Ou seja, vamos dar imagens à nossa imaginação e vamos fazer que com essa geração que vem aí, que ela possa ter outros protagonismos, outras protagonistas, outras formas de artisticamente pensar esse país. Porque a arte ela tem um trabalho de pedagogia da sensibilidade, né? Ela é uma pedagogia da sensibilidade para o que se admira, para o que se recebe o título de belo, sobre aquilo da qual se perde tempo para domesticar o olhar. E aí, quando esse seu exemplo, ele é um exemplo fascinante, eu não sei o que as pessoas vão achar, mas elas podem comentar, que o museu, se ele tem uma de 2 para 3, são os homens fazendo, que são os homens olhando, mas também naquele restinho que sobra, são os homens olhando, porque é sobre os corpos das mulheres, a nossa colonização, a nossa pedagogia da sensibilidade está evidentemente marcada por essa tecnologia de poder. Totalmente, né? porque você tem esse olhar do voyeur, né? do homem que observa, né? E que, enfim, que vai representar, quando representa mulheres, mulheres passivas, nuas. Tentem imaginar mulheres no ambiente ao lado dos seus maridos, né? Ou seja, bem do lado, não dão espaço para outras representações de mulheres em outros espaços, que, eu repito, sempre existiram. Aprendi aqui com a Débora que essa história de dupla jornada é para uma classe social, né? Porque sempre foram muitas as jornadas. Então,
assim, na minha utopia junto com a arte, porque eu penso, Débora, que arte é que nem a pedra no rio. Mas não é a pedra, é o rio que passa. A arte é o rio que passa. É o rio que vai Uhum. produzindo. É o rio que vai levando. Então, eu acho que é desse rio que nós estamos falando. Né? Ou seja, que nós decolonizar passará também por fazermos uma crítica de gênero, sim, de gênero e sexo. Né? Por outros acervos de pintoras e outras cenas a serem retratadas, o que é da maior importância. Não é? Lili, você mencionou aqui, não só como um jogo de palavras, arte e artesanato. Quando a gente está falando de artesanato, a gente está falando de um mundo muito feminino, em diferentes comunidades. É o bordado, é a cerâmica, é esse mundo daquilo que transitou à margem. Você disse, a gente fez uma exposição, a gente colocou ali a tecelagem junto com aquilo que se chamaria, é, sem dúvida, com título de arte. Como é esse desafio de aproximar essas duas coisas que estão próximas no vivido, mas aproximá-las nos espaços de legitimação da convocação como arte? Porque o papel de um curador é uma distribuição de poder, de reconhecimento, de legitimação e de ocupação de um espaço, que é o museu, que é a exibição, que é a Essa é exposição. uma questão e faz parte desse projeto de decolonizar. Se a gente pensar, Débora, todo mundo sabe, os museus não são espaços convidativos. Vamos concordar que a gente passa na frente e fala, isso não é para mim. Então, o primeiro procedimento Uhum. precisa ser construir museus democráticos mesmo, que convidem a entrar. Passa pelo preço também, que permitam entrar. Que há museus muito caros, né? Enfim, que não permitem. Então, esse é o primeiro passo importantíssimo. Qual é o segundo passo? Trazer. De um lado, eu penso que é muito importante que a curadoria desafie o seu público. Ou seja, não se trata de apenas devolver o que as pessoas já conhecem. É muito importante que a gente vá para o museu, goste, não goste, fique emocionado, fique indiferente. Não importa. É importante ampliar esse nosso repertório com as artes. Não é possível que a gente só queira ver o que a gente já conhece. Então, um papel é esse, desafiar. Mas outro papel é trazer uma arte em que as pessoas se reconheçam. Então, cartazes, grafismo, histórias em quadrinho, bordados. Né? Eu vou abrir uma exposição para a época da Bienal em setembro, que chama Bordar é Cuidar. Só com bordados. Não se trata nessa exposição de essencializar a posição da mulher como bordadora. Eu não quero nada disso. Mas de refletir por que é que há uma incidência nas atividades femininas vinculadas ao bordado. E o que é que significa essa que é uma atividade eminentemente coletiva? Não é à toa que nessa exposição nós estamos chamando vários coletivos feministas, porque também a arte que nós cultuamos, essa arte universal, é profundamente individualizada. Essa ideia do gênio, eu vou lá ver a Mona Lisa do Da Vinci, o gênio único, É. e não sei. E não à toa, ela se opõe a essa arte do coletivo, o bordado, a tecelagem. É uma arte do coletivo, não é? A cerâmica, muitas vezes, também não é. Então, a gente tem que ampliar essas bordas, sabe? Essas bordas do rio para deixar ele desaguar mesmo. E nos incomodar, porque a arte incomoda a gente. Né? Uma arte que só devolve o que a gente já quer, ela é só figurativa. Né? Quando eu acho que a boa arte nos incita a pensar, incita a querer mais. E algumas formas de arte dessa do coletivo que se permitem elas ter uma utilidade, Claro. seja uma utilidade ritual, seja uma utilidade do cuidado, como é o bordado, quando as mulheres bordam os enxovais dos seus bebês. Quando fazem isso como uma circulação de uma estética do cuidado, mas também como uma prática artística, né? E nós temos dificuldade de pensar isso como uma arte do cuidado, mas uma estética do cuidado que está aqui envolvida. E você mencionou que, sim, história e quadrinho pode fazer parte disso daqui que você está convocando como alargamento desse rio. Durante a pandemia, é, dois artistas, a Priscila e o Leandro, criaram uma novela durante a pandemia que se chamava A Confinada.
né? E depois eles viraram um livro, e hoje a Priscila está no Peru fazendo o lançamento da Confinada em espanhol. E eles têm uma segunda novela, que são Os Santos, em que eles retratam a vida de uma elite brasileira no encontro com o emprego doméstico. Isso é arte, isso é política, isso é tudo junto, isso é entretenimento. A arte pode ser entretenimento, e como ela é. Não é a política. Arte não pode ser política. Como assim? Não há arte que não seja política, porque a gente também usa aquela noção de política muito pequenininha. Se a arte mexe com você, se a arte te convoca, ela é política. Então, para começar, isso é uma falsa questão. Arte não é entretenimento. Arte é entretenimento, e muitos entretenimentos. Eu, por exemplo, se vocês forem no meu Instagram agora, todo dia não, toda semana eu posto uma exposição que eu fui ver, que eu gostei, porque faz parte do meu cotidiano. Algumas pessoas vão se divertir indo ao cinema, eu vou também, porque eu sou louca por cinema, mas eu vou a exposições. Então, arte é divertimento, e a arte cumpre um papel de divertimento nas suas próprias comunidades. Quando as pessoas pintam juntos, quando as pessoas veem a pintura um do outro. E a arte é ritual também. A gente também tem que aprender a pensar, já vou chegar nos quadrinhos, o que é, por exemplo, se a gente pode falar em arte indígena, em artista indígena, né? Eu lembro de quando nós fizemos essa primeira exposição, Histórias Mestiças, o pessoal do museu falava assim, qual é o nome desse artista? Senão não posso colocar. A gente falava, não tem nome, porque é a comunidade que está produzindo. Não tem um nome. Então, Uhum. esses são formas, e é uma produção para o ritual, muitas vezes em transe, em ritual. E arte e divertimento, quadrinhos. Eu sou louca por quadrinhos, né? Não sei se você sabe, mas eu sou autora de alguns. Com Miguel Paiva, com Angeli e com Spaca. E sou leitora, assim, voraz. Toda vez que eu estou cansada, eu tenho que pegar um Asterix, um Obelix, um Tintin, um Mouse e tudo mais. A arte que você está contando do Confinada e do Santos é arte. Quer dizer, a história, arte é como a brincadeira que eu sempre faço, é como a casa do senhor. Tem muitas portas e janelas, cada um entra pelo lado que lhe afeta, né? Pelo lado que toma. Então, a gente tem que parar de ter esse preconceito, porque esse preconceito de arte não é divertimento, arte não é política, só é, coloca mais areia no caminhãozinho da dita arte universal, que é uma arte europeia. Não estou dizendo se é boa ou se não é boa. Eu convoco todos a irem nos grandes museus de arte, que eu acho maravilhosa. Mas não é a única arte possível. Claro, e essa convocação de uma suposta arte apolítica, ela nunca existiu, esse é né, um prefixo equivocado aqui, mas para se fazer passar como sendo neutro, o seu exemplo de novo sobre a concentração de homens e o olhar dos homens sobre as mulheres mostra que desde sempre ela foi política, política arraigada onde? No próprio patriarcado e no racismo. Mas eu vou então ainda mais fundo na nossa pergunta. Quando eu ando na rua, na cidade, e eu vejo um grafite, isso é arte? E como lidar com essa arte que é efêmera? Porque a arte da cidade, ela hoje está ali, amanhã ela não está ali. E como é que a gente faz com essa volatilidade dessa arte que não se cria e não se faz memória, que é a arte da rua, do Olha, grafite? primeiro, a arte da rua, a arte efêmera é um pouco um conceito relativo, né? Não é a arte dos impressionistas não seria efêmera se não tivesse entrado nos museus, porque no seu próprio contexto, no final do século XIX, começo do XX, ela não era considerada arte. Quando foi o momento em que ela virou arte e que todo mundo quer ver um Van Gogh, todo mundo quer ver um Monet, de novo, não tenho nada contra, mas as pessoas têm que se testar com as artes contemporâneas também, porque as artes contemporâneas serão os cânones futuros, não é? Então, essa ideia de efêmera é uma arte muito relativa, né? Porque tem a ver com o que o cânone escreve e o que o cânone não escreve. O grafite, Débora, é produtor de grandes artistas brasileiros. Eu citei o Bastardo, que estava em exposição no Mar. O que fez o Bastardo nessa exposição?
O nome era O Retrato do Brasil é Preto. Ele fazia retratos só de pessoas negras, faz, com símbolos de riqueza e poder, Gucci, Versace atrás, para mostrar pessoas negras em posições de muito poder simbólico, de consumo e tudo mais. Pamela Castro, que é uma grande artista também de retratos, começou no grafite. Toda uma geração de jovens artistas brasileiros e brasileiras que começaram no grafite, que é a linguagem possível. É a linguagem que eles que têm acesso. E estão se transformando em grandes retratistas. E que estão revolucionando a arte do retrato, que era até então uma arte muito autorreflexiva, porque era só uma arte para elevar a elite. Mas eu penso mais. Pegue uma artista maravilhosa chamada Dayara Tucano, uma artista indígena, para a exposição Brasil Futuro. Ela fez uma imagem, olha, inacreditável, uma imagem de uma mãe com os seus filhos, uma onça atrás, com todo o ritual ameríndio, e grafitou. A obra de arte era linda, colorida, e ela grafitou do lado. A gente falou, gente, está grafitando? Ela falou, claro, porque eu tenho muitas mensagens a dar. E olha que incrível. Eu vi um jornalista falando com a Dayara e falaram assim, Dayara, o seu modelo é a Madonna do Michelangelo? Ela falou, não, o meu modelo são as mães indígenas que eu conheço, que eu retrato aqui. Então vejam como o nosso imaginário é colonial, que nós, assim, as pessoas perguntam a uma artista indígena se o modelo dela é Michelangelo, como se não pudesse existir qualquer outro modelo. E não só isso, Lili, como se fosse, com essa pergunta, oferecer algum reconhecimento e alguma estetização dentro dessa ordem de poder Exato. àquela obra que é considerada marginal. Então, ela é uma pergunta de duas faces. É como se a única imaginação dela fosse a mesma dele, mas se como a pergunta também Concordo. concedesse a arte dela Para uma que fosse legitimação legítima, ela daquilo tem que que vem ir de por aquela fora. régua. Vamos pensar, Débora, o que a gente chama de arte popular ou arte naive. É popular para quem? Sob que critérios? Há uma artista, eu vou aqui falando, gente, mas é para vocês anotarem e procurarem, que se chama Maria Auxiliadora, uma artista incrível que morreu muito jovem, que trabalhou em Embu das Artes. Débora, ela faz uma artista, é uma artista que mostra essa comunidade de Embu, uma comunidade trabalhadora, uma comunidade que vai ao Mobral se alfabetizar. E ela introduz, você me perguntou dos quadrinhos, ela introduz nas suas telas as pessoas conversando. Então, duas mulheres se vestindo e falando com que roupa você vai ao baile? Bom, Maria Auxiliadora, até pouco tempo, era a arte naive. Agora ela está nos grandes museus brasileiros e internacionais também. Então, vejam como essa questão das classificações está num terreno muito patinoso, né? Está num terreno muito movediço, ainda bem, né? Porque a gente precisa desconstruir esses grandes edifícios. Sem dúvida. Eu, antes de eu abrir, que eu vou lembrar as pessoas, não só para essa lista de nomes que a Lili fez hoje, de artistas, porque é uma enciclopédia para nós olharmos, mas também que antes de eu abrir, você já começa a pensar que Por artista você quer colocar para favor. a nossa conversa coletiva. Lili, essa tela aqui é da Valentina, que fez a aula de hoje. Na verdade, Olha sou eu, só. Marcelo e os dois cachorros. Antes de eu sair do Brasil, ela me entregou. E aqui é da Priscila Barbosa. Ela é uma artista super jovem. Ela está agora em exposição em Niterói e ela tem feito murais nas ruas pelo mundo. Ela é uma muralista e ela trabalha com essa paleta de cores e com temas de mulheres. E aí, pequenininha, tem uma boneca de cabelo vermelho. Eu recebi essa bonequinha agora. Ela tem a bandana do movimento da Onda Verde. Ela é uma bonequinha feita de bordados com meninas institucionalizadas na região da Guerrilha, no interior da Colômbia, perto de Cali. E elas, quando esse grande movimento da Onda Verde chega na Colômbia, elas começam a dizer como é que nós vamos participar e quem somos nós. Elas são institucionalizadas por conflito com a lei, mas são
órfãs da guerrilha. E aí elas começaram a produzir essas bonequinhas. E quando eu vou fazer a visita, elas me entregam. Então, talvez a gente olhe para isso daqui, dentro daquele lugar, se chame como uma ação terapêutica. A minha é ser uma peça com tanta sensibilidade sobre o que diz a Valentina, de encontro entre mulheres e mulheres de diferentes Lindo. gerações e de culturas. Todo Faz sentido, sentido? todo sentido. E você tem vários coletivos feministas, né, que têm um papel sensacional, né, na luta por mais direitos, na luta por mais inclusão, na denúncia. Né? Tem coletivos feministas no Brasil que atuaram contra a Covid. E é muito bonito ver essa forma coletiva de produzir tudo sem estabilizar nada, né? Não estou dizendo aqui que as mulheres produzem coletivamente, mas há muitas sensibilidades. Eu, por exemplo, para usar mais uma rapidamente, eu citaria a Sônia Gomes, uma artista negra mineira, muito atuante, e que ela, sabe o que ela faz, Débora? Ela recebe tecidos, rendas de outras mulheres. E ela faz um grande inventário, e a partir desses tecidos, ela cria grandes objetos escultóricos. Eu não estou em casa, mas na próxima vez eu posso mostrar. Incríveis. A partir desses pequenos, imensos detalhes. Né? Ela sempre diz assim: uma pessoa me mandou o seu vestido de noiva. Olha o respeito que eu tenho que usar, né, diante delas. Estou vendo nomes lindas, Daniela Nami, que é uma grande curadora, enfim, grandes nomes que vão aparecendo aqui. Rosana Paulino, adoro Olha, Rosana Pri, Paulino, e a... essa artista negra que é mestre dessa nova geração de artistas negros que tem um ativismo incrível, incrível. Maria dos Mares, vou atrás já. A Pri Barbosa, ela passou por aqui, que eu falei Nossa, da tela, e a Valentina também. Mas eu acho que a gente fica lendo. Eu vou lendo. Nossa, e tem uma pessoa que mandou um monte. Mas a Fernanda Meirelles, do Ceará. Eu vou ler Leira cinco, passo para você Catunda ler. está na Breda exposição, Catunda. adoro. Marcela Cantuária é genial, estava no Contra a Então, Memória, uma artista jovem. Renata Filinto, uma artista negra maravilhosa. Gente, as pessoas estão... vai, Lili, Pedreiro, porque é uma oportunidade fotógrafa, única. A gente gosto lendo e você muito. comentando. Fernanda Vai. Magalhães, vou atrás, não conheço, gente. Rafa Monteiro, também vou conhecer. Ana Terra, adoro, gente. Adoro Ana Terra. Uma sensibilidade. Sara não tem nome, BH. Vou atrás, Maria Tavares, para a gente descobrir. Denilson Banil. Denilson é um grande artista indígena que começou com a linguagem do cartoon e dos grafites. Vale a pena ir atrás dele. Lúcia Laguna, uma artista do Rio de Janeiro, negra, que faz grandes produções da cidade, uma cidade das periferias, né? Museu dos Quilombos, sim, muito bom. Aleta Valente, olha só. Maravilhosa essa lista, gente. Maravilhosa essa lista. E a gente. Não, mas Lili, eu acho que a gente tem que ficar te ouvindo enquanto as pessoas estão escrevendo, porque como é fazer uma enciclopédia viva. Antônio Obá, um Vai, vamos artista continuar. negro também, que tem uma produção que está estourando nos Estados Unidos, uma produção que mistura religião com a nosso dia a dia. Eu gostaria de lembrar de um artista chamado Dalton Paula, que me ensina sempre, porque ele produz aqueles retratos incríveis e acaba comigo com essa ideia de que imagem é só uma reprodução da nossa realidade, não é. Lenora de Barros, uma artista muito feminista, que faz obras impressionantes, enfim, impressionantes. Joseca Yanomami, faz parte de um grupo Yanomami, tá? Lindo, tem um colorido muito, muito, muito especial e uma outra noção de perspectiva, uma outra noção de proporção. Paulo Nazaré, Paulo faz de tudo, né, gente? Né, Fiuza? Ele é fotógrafo, ele é artista plástico, ele é absolutamente irreverente. Wanda Pimentel, junto com a Terezinha Soares, são artistas que hoje estão em torno dos 90 anos.
Débora, você adoraria, com uma pauta feminista inacreditável contra a violência, contra a exotização das mulheres. Pamela Castro, eu citei, ela é uma grande retratista. Para a exposição, ela fez um espelho bárbaro que as pessoas reconhecem dentro desse espelho. Olha, estou adorando. Cida das Cabeças, sim. A Pamela Castro, sim. A As Pamela pessoas tem estão um pedindo, grupo Lili, muito importante contra a violência doméstica. as pessoas, as pessoas estão pedindo para a lista. A gente promete fazer, mas seria super importante que quando a gente subir o vídeo, as pessoas escrevam no Instagram da Lili, especialmente lá, esses nomes todos que a gente está circulando aqui, porque é a construção de uma curadoria. É isso que a gente está A fazendo gente aqui. A gente vai, está curando a a gente partir do vai nosso curando. vivido. Eu recomendo muito uma artista chamada Naine Terena Adoro, Lídia Lisboa. A Lídia Lisboa, ela muitas vezes veste o corpo dela, sabe, Débora? E ela usa a arte do tear para criar umas formas incríveis, impressionantes, maravilhosas. Olha lá. A Pri acabou de dizer que o arroba um teto seu tem um curso voltado para Então, artistas mulheres na história da e arte. vocês podem ir ao século XIX também. Peguem, por exemplo, a Abigail de Andrade, que foi casada com o famoso cartunista Ângelo Agostini, sofreu muito, sumiu da história. E agora ela está sendo muito estudada. E era uma artista que fazia retratos, fazia situações de rua, uma artista fundamental, fundamental. Gabriela Bilo, muito boa, muito boa. Jaider Isbel. Jaider Isbel é esse artista indígena falecido precocemente. Ele está na exposição Brasil Futuro. Ele tem um universo onírico inacreditável, um colorido impressionante. É um artista que eu adoro e recomendo muito, muito. Nair de Tefé, fotógrafa. Lili, Adoro. tem Ai, meu Deus. 36 perguntas. A Eu arte existe. Eu vou estou ler aqui me assim algumas divertindo. e aí você faz o comentário. A arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. Vamos continuar. Quando identificamos uma obra de arte, sabemos o nome da artista, mas não conseguimos levantar dados de sua história. Como é que conta essa história? Como dá visibilidade a quem foi excluída? Houve aqui em Belo Horizonte grandes pinturas em prédios. Houve uma ação para apagar, pois havia picho na moldura. Eu acho incrível a ideia do Museu de Pessoas, com testemunhos de pessoas comuns. Como vem essa manutenção nos dias atuais sobre os museus com diferentes. Espera aí. O texto cita. Aqui eu estou confuso. Lili, eu vou seguir porque eu não estou conseguindo nem entender. Seria ótimo se as professoras pudessem colocar uma lista com os nomes. Eu acho que a gente pode fazer isso coletivamente. Vou continuar, tá? Porque os espaços de legitimação não incorporaram ainda a arte nordestina, renda de bilro, bonecos de argila, renascença, filé. Vou ler mais dois. Live muito importante, aqui o seu conhecimento é impressionante. Que lindo, Lili, em Salvador. Lili, como é que é o seu processo criativo? Tá bom, vamos. Bom, as perguntas são Vai lá. incríveis. De fato, a arte, ela esparrama, né? Mostra que a vida é muito mais e que o nosso universo criativo é muito mais, o nosso universo onírico é muito mais. Ainda há muito preconceito com a pichação de rua, com o grafite. As autoridades tendem a apagar, mas isso vai mudando, ainda bem que vai mudando. A arte nordestina, eu acho que, como eu disse, existe uma centralização por sobre a arte do Sudeste, né? A arte sudestina nesse sentido, né? Mas eu acho que a arte do Nordeste não é só picho, não é só cerâmica. Você tem muitos artistas contemporâneos da maior importância. Eu sugiro que vocês vejam, por exemplo, Ayrton Hieráclito, Mário Cravo Neto, eu que estou aqui na Bahia, Thiago Santana, a Nádia Taguari. Então, enfim, vamos ampliar também essa noção de arte do Nordeste, né? Ou seja, vamos explodir com essa noção. Como é meu processo criativo, né? Eu sou uma consumidora de arte, gente. Eu me movo por arte.
Então, em geral, para que eu faça alguma coisa de novo, né, porque afinal eu venho das ciências humanas, eu seleciono alguns temas, né, e a partir desses temas eu procuro os artistas, mas aí a viagem é linda, porque aí a viagem é entre formas, né, a viagem é entre estéticas. Né? Esse diálogo eu faço assim, respeitando e muito o universo da arte, né? O universo produtor da arte. Bom, Célia, Patrocínio, Marep. Lili, uma das pessoas aqui citou a Glicéria Tupinambá, cujo trabalho do manto está no Salvar o Fogo, né, do Do Itamar, o novo livro dele. é maravilhoso. Existem muitos mantos, né? A própria Dayara Tucano, que eu citei, que está sendo citada aqui também, ela apresentou na última Bienal, né? Agora vamos ter uma nova, inclusive curada por duas curadoras negras da maior importância e um curador negro também da maior importância, me referindo então, enfim, fiquem de olho na nova Bienal. A Dayara apresentou manto impressionante, né? Porque vocês sabem que tudo começou com a história do manto Tupinambá, que foi tirado do Brasil, e tem toda essa briga, porque ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Né? E aí nós podemos fazer outros mantos, né? Em outras perspectivas. Isso que é arte. Né? A arte esparrama. Sabe? Essa é a beleza da arte. Ela não tem contenção. Continuam falando aqui, ó, Guatassara Monteiro, do Pará e da região norte, o Bispo do Rosário, Adoro. O Lili. Bispo do Rosário é esse artista que mostra o que é arte. Ele fazia arte com as suas roupas, fazia arte com os botões que encontrava, fazia arte com as colheres, fazia arte com o que fosse possível, porque a arte era muito mais, né? O universo dele permitia tudo. Como que a gente vai chamar Bispo do Rosário? Arte naif? Como assim não é arte naif? Tampouco arte popular. É arte sem nenhum rabicho, sem nenhum parênteses. E era de dentro do Totalmente, manicômio, né, totalmente. Lili? E a arte no manicômio, na experiência, né, do manicômio, da Nise, era uma arte libertadora. Né? Enfim, era a única possibilidade, a grande possibilidade de libertação. Lili, eu vou tirar aqui os comentários e vou continuar a pedir às pessoas que coloquem essa lista quando a gente subir o vídeo, mas em particular, claro, pode ser qualquer uma das contas do Instagram, mas especialmente dentro da Lili, porque a gente faz essa curadoria coletiva, né, com essas centenas de pessoas. A gente tem alguns recados para Começa dar, você, Lili, eu falei atenção. tanto hoje que agora você conta. É que a nosso próximo encontro seria no dia 21. A gente queria pedir a vocês para essa semana que Acho, vem, na quarta-feira que não, vem. não na A gente vai quarta que meio vem, na isso, outra. não? Na outra, tá bom. Daqui a 15 Isso. dias, no dia 14. Seria no dia 21 para ser no dia 14. E que vai ser Elas no Elas no Poder, não é poder. isso, Lili? Então, esse é o primeiro recado. O outro é que, gente, só para vocês terem uma ideia do que é o controle de frequência. A Juliana e a Jéssica estão cuidando. São seis, eu li, certo? 6.000 Era páginas, isso, sei lá, né? seis, É um seis. número É inacreditável. um número, é um número tão assim, é um número tão absurdo o que significa controlar a frequência dessa multidão. E a gente pede, assim, eu não sei nem se vale rezar aqui, que vocês usem o mesmo nome que vocês se matricularam na hora que vocês estão assinando a frequência. Porque se vocês botam um outro sobrenome, botam um apelido, botam inicial, elas não conseguem saber quem é. E tem alguém humano por trás desse controle de frequência. Então, assim, imaginem a Juliana com esses milhares de registros tentando fazer o registro correto de vocês. E por fim, se você não conseguiu fazer a matrícula, vai ter outro momento, a gente promete que vai ter outras ideias bacanas, mas não adianta responder o questionário e tem só um impacto nelas, porque fica aparecendo uma pessoa que ela não sabe de onde veio, e ela tem que ficar buscando se. Então, se você não conseguiu fazer a matrícula, você pode responder o questionário, mas sem submeter, né? Porque a submissão do questionário é a frequência.
Era isso. É A isso, gente né, se Lili? vê, nós vamos nos encontrar, temos um encontro daqui 15 dias, e agora são elas no poder, né? Enfim, muito a falar sobre elas no poder. Eu que Mas agradeço. muito obrigada, Lili. Hoje foi um dia muito especial, porque é para falar sobre arte, você, nesse momento, um trabalho de campo sobre É, arte. Até gente. daqui a 15 dias. Beijo. Um beijo grande.